âmbito econômico. E aí eu faço essa questão para todos, mas eu vou começar com a professora. Não seria, professora, um nome do meio, né, de empresarial, um nome mais propício, mais indicado para este cargo? Aliás, a pasta já começa fragilizada por justamente ser chefiada por um político que acumula duas funções? Bem, há um esclarecimento prévio, né? A função de ministro é uma função política, inequivocamente política, não é uma função técnica. Um ministro ele tem que estar amparado por técnicos, mas a função que ele ocupa é uma função política. Então, eu não vejo com maus olhos o fato de ter sido indicado Geraldo Alckmin. Lula havia procurado, o PT, né, procurou outros dois nomes ligados ao mercado, mas ainda assim seriam indicações políticas. Eu acredito que o Alckmin é um político muito experimentado, com capacidade de interlocução já comprovada com os setores do mercado, então é uma sinalização tranquilizadora nesse sentido, né, de que vai haver um amplo diálogo e um esforço de levar em conta os interesses do mercado, um entendimento que não existe um trade-off entre atender aos interesses do mercado e atender os interesses da sociedade ou interesses dos mais vulneráveis, que esses dois elementos podem caminhar juntos. Eu acho que a indicação de Geraldo Alckmin, ela passa essa mensagem, uma mensagem tranquilizadora de que não existe antagonismo entre o social e o econômico. E para o senhor Antônio Flávio Testa, o senhor concorda com a indicação de Geraldo Alckmin para essa pasta? Bom, boa tarde a todos. O primeiro nome que o presidente Lula gostaria que fosse ministro da Indústria e Comércio é de Josué, né, filho do antigo Zé de Alencar, e ex-presidente da Fiesp, que não aceitou de forma alguma. Então, ele teve que trazer um nome que tem muita experiência, foi governador durante mais de 20 anos em São Paulo, tem uma relação muito grande com o setor empresarial e desempenha um papel fundamental na transição. Aliás, é ele que tem feito todas as articulações. Para a proposta de Lula de neutralizar qualquer resistência com grandes setores do empresarial, eu acho que o nome de Geraldo Alckmin vem suprir essa demanda. E como nós já tivemos nos outros governos do Lula, a experiência do vice-presidente José de Alencar acumular a função, inclusive de indústria e comércio, depois da defesa, é uma estratégia que o Lula utiliza para poder aproveitar no executivo o seu vice-presidente. Vamos aguardar e ver como que o agora ministro também, Geraldo Alckmin, vai apresentar suas propostas para o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro. Deputado Bibo Nunes, tanto o professor quanto a professora acham que o nome de Geraldo Alckmin é um nome que corresponde aí às expectativas diante da recusa de alguém do meio empresarial. E a sua opinião, deputado? O que o senhor acha deste nome para a pasta? Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Maíra, Antônio. Eu sou totalmente contrário à nomeação do vice-presidente Alckmin. Ele não tem essa competência empresarial. Tanto é que o presidente Lula, futuro presidente, quem sabe, ele procurou empresários que ninguém aceitou, porque empresários sabem o que vai enfrentar. O próprio presidente Lula disse hoje que para ele é mais fácil vencer uma eleição do que formar um ministério. Sabe por quê? Porque não tem gente competente na esquerda. Sempre a esquerda coloca os cargos vitais, importantes, políticos, para preencherem bocas e tetas. Eu discordo. O ministro é uma função política, mas conforme o caso, tem que ser um político que tenha conhecimento técnico. Como é que vai comandar uma cidade, um estado, um país, um ministério, se não tem conhecimento? Como é que eu vou cobrar de alguém se eu tenho que estar bebendo pela mão dos outros? Não existe. Aí está a prova. Vice-presidente da República, que o Lula disse que não colocaria como ministro, colocou por quê? Porque não tem gente competente para assumir. Esta é a verdade e quem comprova isto é o presidente Lula, que disse hoje que é mais fácil vencer uma eleição que formar um ministério. Diz o quê? Diz o quê se o próprio presidente disse isso? Diz o quê? Agora, deputado,